paz, que Jesus nos abençoe, que possamos estar conectados com os nossos companheiros espirituais. Mas antes de começar a nossa fala, eu queria que vocês olhassem para um lado e cumprimentassem o companheiro que está do lado, dizer: oi, tudo bem? Bom dia, eu te vi aqui do lado. Isso. Muito bem. Ok, pronto. Bem, conhecendo o livro dos Espíritos, nós vamos falar sobre o livro 4, Esperanças e Consolações. E o capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Esse capítulo, ele está dividido em alguns itens, em 9 itens. O primeiro, o nada e a vida futura, intuição das penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. Então nós vamos para o primeiro item, o nada e a vida futura. Em realidade, o homem, ele tem horror do nada, simplesmente porque o nada não existe. E não existindo o nada, e se crendo que depois da morte nada existe, seria crer que de repente, através de um fenômeno biológico que é a morte, nós mergulharíamos no nada. E a partir de então, deixaríamos de existir. E isso vem contra algo que nós sentimos em nosso coração, em nossa alma, que é essa necessidade de viver. E o simples fato de termos a hipótese que um dia essa vida cessaria, nos fere a razão. Porque então nós perguntaríamos, depois de tanta luta, crescemos, trabalhamos, estudamos, amamos, encontramos pessoas, temos filhos, criamos os nossos filhos, enchemos o coração de ideais, de buscar atingir objetivos e de repente tudo isso vai por água abaixo, porque vem a morte e nós deixamos de existir. O nosso coração e o nosso intelecto rejeitam naturalmente esse pensamento. Há um sentimento instintivo em relação à nossa vida futura. Pesquisadores arqueólogos encontraram num sítio arqueológico corpos de seres humanos dos neandertais, os homens primitivos. E eles encontraram esses corpos que datavam de 150 mil anos. E uma coisa interessante, eles encontraram um cemitério e perceberam que, juntamente com o corpo, aqueles homens colocavam os pertences daquela pessoa. De alguma forma, eles intuíam, eles acreditavam que existia algo depois da morte. Se formos analisar a grande civilização egípcia, nós vamos perceber que os egípcios antigos, eles viviam em função da morte. Mas não no sentido de temer a morte, mas se preparar para a morte. Porque eles acreditavam que existia vida após a morte. Temos aí as múmias, por exemplo, que é uma prova dessa crença. E também nós percebemos
que esse povo, eles criaram um livro, o Livro dos Mortos, onde havia indicações do que aconteceria depois da morte com cada pessoa. E é muito interessante, em determinado momento desse percurso depois da morte, que consta nesse Livro dos Mortos, que em determinado momento a pessoa ia ser julgada, para ver se ia ser devorada ou se ia para o local de bem-aventuranças. Em cima da mesa tinha uma balança. Em um prato da balança era colocado uma pena. E no outro prato se colocaria o coração da pessoa que faleceu. E o coração tinha que estar com o peso da pena. E só estariam assim os corações que amaram, os corações que serviram. Mais adiante, os gregos, eles acreditavam que existia uma região chamada Hades, para onde aqueles que passavam pela morte iriam morar. Só que entre o portal que se chegava até esse local chamado Hades, tinha um rio. E para passar por esse rio, tinha um barco, uma canoa. E nessa canoa tinha um homem chamado Caronte. E esse homem iria transportar a pessoa para o outro lado. Só que Caronte não trabalhava de graça. E aí o que é que os gregos faziam? Colocavam na boca do corpo morto uma moeda, que ele iria usar depois da morte para pagar a Caronte para atravessar, não é? Aquele lago. Então, existia já essa crença da vida após a morte. Os próprios egípcios, eles contam a história dos deuses, né? Osíris, Ísis e Sete, né? Tem até uma música aqui na década de 80, uma música baiana, não é? Osíris jurou matrimônio com Ísis e o mal Sete, irados, o assassinou, não é? Sete comete o crime, matando Osíris, e depois Ísis recupera Osíris para a vida. E Sócrates, o grande filósofo que viveu antes de Jesus, mais de 300 anos antes, ele diz que a morte nada mais é do que a separação da alma do corpo. A alma que continuará viva e o corpo que será destruído. Como também existe essa sensação de lembrança vaga da erraticidade. O tempo que nós passamos entre uma encarnação e outra, o que nós vivemos no mundo espiritual entre uma encarnação e outra, nós trazemos, porque nós continuamos o mesmos, apenas mudamos de vibração, de campo, de faixa vibratória. Nós somos os herdeiros de nós mesmos. Intuição de penas e gozos futuros. Isso aqui eu achei fantástico no Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o sentimento que domina no momento da morte: dúvida, medo ou esperança? Olha a resposta dos Espíritos: dúvida para os céticos e endurecidos, medo para os culpados, esperança para os homens de bem. Então muitas vezes as pessoas temem a morte e dizem: eu temo a morte porque dói. Mas a morte não dói. Como assim, Cláudio Manuel? A morte não dói? Não. Porque no momento exato da morte, há, em termos físicos, a perda da consciência. Por exemplo, quem desmaiou aqui alguma vez na vida? Quando a gente desmaia, eu também desmaiei uma vez só. Quando a gente desmaia, o que é que a gente diz antes? Gente, eu estou me sentindo mal. Eu acho que eu vou desmaiar. Aí, puf!
Quando a gente volta com aquela cara de paisagem, né? Ninguém se vê desmaiando. Quem aqui já tomou anestesia geral? A gente morre ali. Você não percebe, simplesmente apaga. Quando você desperta, já aconteceu o procedimento cirúrgico ou o exame, você já está no quarto. Tudo já aconteceu. E é essa falta de percepção da própria morte que faz com que a maioria dos espíritos desencarnados ainda achem que se encontram no mundo físico. E muitas vezes vai para casa e vê o pessoal chorando, né? O que é que esse pessoal chorando? Meu Deus do céu? O que é que aconteceu, esse choro todo? E vai falar com um e um não responde, vai falar com o outro não responde. Mas o que é que foi que eu fiz para esse pessoal que ninguém está falando comigo? Aí, alguém morreu? E aí ele vê o caixão, ele vai atrás, no cemitério, até que ele olha e se vê no caixão. Então, se algum dia vocês começarem a falar com as pessoas e as pessoas não responderem, orem, porque vocês morreram, desencarnaram. Verdade. Mas Cláudio Emanuel, mas quantas vezes a gente vê uma pessoa morta com uma fisionomia, teve um infarto e morreu? A dor que a pessoa sentiu foi do infarto e não da morte. Porque tem pessoas que têm infarto, sentem a dor e não morrem. Então, quando não é medo pela morte em si, fenômeno, a gente começa a ter medo do que a gente vai encontrar do lado de lá. Né? E aí vem aquela coisa, o medo dos culpados. Né? Meu Deus do céu, fiz tanta besteira aqui que o negócio não vai ser bom do lado de lá. Né? Então não é o medo da morte, é o medo do que nós encontraremos. Mas aqueles que viveram para o bem, aqueles que se dedicaram ao amor, eles aguardam a morte com tranquilidade, aguardam a morte com serenidade. O sono de cada dia que nos pega durante a noite é um exercício para a morte. É um exercício. E o próprio processo do envelhecimento é um preparo para a morte. Nós vamos envelhecendo e sem perceber, nós vamos nos desapegando daquelas coisas que nós achamos que não tem mais sentido. Meu filho, é quando eu era jovem, isso já está passando. E a gente vai se desprendendo, enquanto o corpo vai exaurindo as suas energias. Já atendemos pacientes com 117 anos de idade. É como uma vela que vai se apagando, a vitalidade vai diminuindo. E lembramos, Flávio, de uma senhora que chegou para mim uma vez e fez assim: Cláudio Emanuel, você que fica orando aí, 117 anos, nas suas orações, pergunte a Deus se Ele esqueceu de mim. Porque todo mundo já foi embora. Meus parentes, meus filhos, todo mundo já foi. Eu quero ir, mas parece que ele esqueceu. Então diga a ele para dar uma olhadinha para cá, para olhar para mim. Então, intuição de penas e gozos futuros. Sentimento que domina no momento da morte. Dúvida, aí você pode passar essa. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é muito pequeno para a sua bondade. Gente, quando nós verdadeiramente sentirmos o que significa Deus, quando nós realmente percebermos que nós somos filhos dele, que Ele, na sua onipresença, está em todos os lugares. E se Ele está em todos os lugares, e dentro de nós é um lugar, Ele está também dentro de nós. Acabará um dos grandes problemas da humanidade, a sensação de solidão. Não existirá mais sentimento de solidão. Não nos sentiremos mais sozinhos e soltos no universo. Deus está conosco
E Ele é um Pai amoroso, um Pai que tem cuidado, um Pai que zela, um Pai que ama infinitamente a todos nós. E Ele faz todo esse processo do nosso viver baseado em suas leis, como tanto falou bem os nossos companheiros que nos antecederam. Essas leis que se entrelaçam e faz com que haja uma harmonia e uma organização no universo. Como aqui já foi dito, essas leis que se encontram em nossas consciências. A consciência é a presença de Deus em nós. E muitas vezes, quando nós levamos para o caminho da lógica, do raciocínio, nós perdemos esse primeiro impulso da consciência. Por exemplo, às vezes nós vamos andando pela rua e você vê uma pessoa jogada no chão, entre o lixo. Naquele momento a sua consciência diz: ajude. É Deus gritando, é seu irmão. Você sente o impulso, mas aí a gente pensa: mas não, agora tem um trabalho, eu tenho que ir para o trabalho. O que é que vão dizer? E se ele correr atrás de mim? E o que é que as pessoas vão falar vendo isso aqui? Nós começamos a racionalizar e jogamos a nossa consciência para o entorpecimento. E além da regulação dessas leis, através de nossa consciência, nós ainda temos o auxílio dos espíritos. Cada um de nós tem um companheiro espiritual que se responsabilizou, que foi o avalista de nossa encarnação, que disse: vamos investir nele, e ele está ao nosso lado, e se a gente orar, sem dúvida alguma, eu me lembrei agora de uma coisa muito interessante. Eu estava uma vez, a gente foi dar uma palestra no Centro Espírita André Luiz, e o tema da palestra era Jesus. O André Luiz é um centro que não costuma abrir para perguntas e respostas, não é? Aí eu estava lá em casa, no quarto, estudando. Aí um companheiro espiritual veio e fez assim: estude apometria. Aí eu pensei, não tem nada a ver apometria com Jesus. Aí não liguei, continuei estudando Jesus. Aí veio novamente: estude apometria. Aí eu disse: meu irmão, a apometria não tem nada a ver com Jesus aqui que a gente vai falar. Ele foi mais duro: eu estou dizendo para você estudar. Aí eu peguei, estudei, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí eu peguei e estudei apometria. Fui dar palestra. Quando eu acabei de dar palestra, que eu sentei, um rapaz levantou e fez assim: olha, Manuel, o que é apometria? Do nada. Aí eu olhei para o lado procurando um companheiro, né, que devia estar rindo às minhas custas. Aí eu respondi o que era. Ninguém pergunte aqui, eu não vou responder, que o tema aqui é outro. Aí eu respondi o que era. Tudo bem. Saí do centro. Quando eu entrei no ônibus, que eu sentei, olha ele de novo. Ele se aproximou e disse assim: você vai chegar em sua casa e você vai dizer à sua esposa tudo o que aconteceu. Ela vai dar risada e vai dizer: peça a ele o número da loto. Aí eu cheguei em casa, abri a porta. Assim que abriu a porta, disse: nega, você não sabe o que aconteceu. Aí contei tudo a ela. Ela deu risada, fez: peça a ele o número da loto. Aí eu olhei para ele: meu irmão, não precisa mais nada, eu sei que você está aqui. Então eles estão ao nosso lado. Basta que sintonizemos. E do jeito que o mundo está, precisando de trabalhadores do bem, se nós elevarmos o pensamento e pedirmos ajuda para fazer o bem, eles vêm de turma. Não tenha dúvida disso. Aí o tópico 4, natureza das penas e gozos futuros. Olhe bem, as penas são futuras, mas não eternas. Nós estamos num processo de educação e de reeducação. A reencarnação nada mais é do que um processo de educação. Quem trabalha com a pedagogia sabe que uma das técnicas da relação ensino-aprendizagem é a repetição. Não é verdade? O professor dá na lousa, escreve, o aluno copia, o professor passa dever, o aluno responde, leva dever para casa, estuda e repete. A reencarnação é isso.
Errou, vai voltar. E se errar de novo, volta de novo. E vai voltar quantas vezes? Até parar de errar. Então é nesse processo que nós nos encontramos. Esse sofrimento após a morte não é carnal, não é material, é espiritual. Remorsos, vícios que se tem e que não se perde depois da morte de forma miraculosa, e o ser tem o desejo e não consegue fazer aquilo. Então é um processo. E por falar nisso, os espíritos bondosos, eles dizem que grande parte dos espíritas que chegam no mundo espiritual arrependidos, quando se são questionados o que é que mais dói, eles dizem a sensação do tempo perdido. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Aqueles que viveram pelo amor. Só em viver pelo amor já é motivo de felicidade. E no mundo espiritual, os espíritos que bem viveram, eles não conhecem limites de distância. Eles conseguem perceber belezas, encontrar amores de outras vidas, desfrutar de sentimentos que nós não conseguimos imaginar. Nós lembramos de uma das mensagens de tio Nilson, através de Divaldo, talvez a primeira, se não nos falha a memória, em que ele disse que ele imaginava como seria, mas quando ele chegou, ele ficou encantado, que a palavra humana seria incapaz de descrever as maravilhas que ele já viu no mundo espiritual. Mas para isso ele viveu aqui de forma equilibrada e edificante. A alegoria do céu, nós sabemos que o céu, nós lembramos agora de Fernão Capelo Gaivota, quando naquela história, a gaivota chega num local depois da morte, pergunta: aqui é o céu? E respondem: não, aqui não é o céu. O paraíso não é um lugar, o paraíso não é um templo, o paraíso é ser perfeito. Na realidade, o céu e o inferno estão dentro de nós, à medida em que sintonizamos com um e com o outro, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de nossas atitudes, do nosso comportamento diante da vida. Nós podemos estar no céu aqui agora, nesse momento, nesse instante, no sentimento de bondade, de amor, na sensação, na percepção da imortalidade, de sabermos que não morreremos nunca, que não teremos uma condenação eterna, que a vida é uma constante oportunidade de crescer e de sermos felizes. Já aqueles que sofrem, aqueles que são inferiores, aqueles que passam a vida inteira voltados ao mal e ao equívoco, são as torturas morais, a inveja de ver outros em que eles se achavam superiores em posição de elevação e de iluminação, a dificuldade em exercer aquilo que faziam aqui, a perda da autoridade, a perda das coisas materiais, do poder, tudo isso para eles, razão de sofrimento. Isso aqui é interessante. A morte não nos livra de nossas questões internas. Ninguém, porque desencarnou, virou santo. Nós somos os herdeiros de nós mesmos. Então, se nós nos perguntarmos, o que é que eu espero depois da morte? Nós temos que nos perguntar também, e o que é que eu estou fazendo antes da morte? Porque o depois tem uma ligação direta com o agora, com o hoje. Impossível plantar pimenta e colher figos. Jesus já falava: não se colhe uvas em espinheiros, nem figos em abrolhos. O que é que nós estamos semeando? E mais que isso, em que condição se encontra o terreno dos nossos corações? Porque a semente é boa, mas ela tem que encontrar um bom terreno.
Como está o nosso coração enquanto terreno? Parábola do semeador. Está como uma estrada deserta? Está como um terreno pedregoso onde a semente não faz raiz? Está entre os espinhos onde a semente, apesar de ter raiz, é sufocada? Ou está em terra boa? Não me responda, porque eu também não vou responder para vocês, senão vocês vão sair correndo se eu falar do meu coração em que a situação se encontra ainda. E aí vem outra questão, a visão do sofrimento de quem se ama. Então, se eu desencarno, como vai ser o meu comportamento e o meu sentir em relação aos que eu amo e que estão no mundo e estão sofrendo? Estão passando por necessidade. E muitas vezes no próprio plano espiritual, eu chego e percebo pessoas que eu amo em condições terríveis no mundo espiritual. Isso vai depender do nível em que nos encontramos. Muitos se desesperam. Nós temos história, André Luiz tem muitos livros sobre isso. Parentes desencarnados que sofrem com o sofrimento dos seus. Mas à medida que nós vamos crescendo, a nossa visão em relação ao sofrimento vai mudando. E nós começamos a perceber que aquilo é necessário. Não é verdade? É necessário levar nosso filho para vacinar. A gente sabe que vai doer a injeção. A gente sabe que vai ficar um carocinho. A gente sabe que ele pode ter febre por causa disso, pode ter diarreia por causa disso, mas nós levamos. Nós sabemos que o dentista vai lá incomodar aquela zoadinha, aquele negócio, ainda mais quando bate no nervo lá, da raiz, vai doer, mas nós levamos. Porque nós sabemos que aquele sofrimento é necessário para o processo de equilíbrio daquela criatura. E se nós entendemos a lei de causa e efeito, nós sabemos que vai passar. E do sofrimento ficará o aprendizado. E do aprendizado ficará o crescimento. E do crescimento virá a felicidade, a paz. É nesse processo que todos nós nos encontramos. Conhecimento e vivência e sua relação com o futuro. Isso aqui no Livro dos Espíritos, leiam, porque é um ensinamento fantástico. Fantástico. Porque às vezes nós nos iludimos mesmo. Porque conhecer é uma coisa, viver o que se conhece é outra coisa. E a nossa situação no mundo espiritual vai depender muito mais do que nós vivemos do que nós sabíamos. Porque saber não quer dizer que colocamos em prática aquilo que sabemos. Por isso que muitas vezes nós chegamos no mundo espiritual totalmente iludidos. Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, na sua introdução ele diz, esse livro é um clamor para os espiritistas, para que vejam essas histórias reais e não cometam os mesmos desatinos. Então, número de livros que leu, quantidade de litros de água fluidificada que bebeu, quantidade de passes que aplicou, que recebeu, quantidade de anos que foi presidente ou diretor, quantidade de palestras que proferiu. Isso não quer dizer iluminação espiritual. Reforma íntima quer dizer iluminação espiritual. Mudança de postura quer dizer iluminação espiritual. E quando há uma mudança de postura e uma reforma íntima, tudo isso que nós falamos são instrumentos que nos são fornecidos para a nossa iluminação. Saber é maravilhoso, mas viver o que se sabe é divino. Penas temporais no corpo e fora dele, sem sombra de dúvidas. Nós passamos por expiações aqui na terra, nós passamos por provações aqui na terra, nós temos tarefas aqui na terra. Então nós crescemos no mundo espiritual e crescemos aqui no planeta. Dores atuais, causas passadas e ou atuais. E isso é uma verdade. Às vezes uma pessoa fumou a vida inteira, aí lá com 50, 60 anos vem um câncer de pulmão, e a pessoa diz, eu devo ter feito alguma coisa na outra vida para ter tido isso. Quer dizer, nem tudo que nós passamos hoje tem a ver com vidas passadas. O que eu vivo hoje pode ter relação com o que eu vivi ontem. Ontem, sábado, comi desbarragadamente e deu diarreia. Essa diarreia de hoje não tem nada a ver com outra vida. Foi com o que eu comi ontem.
Então nós temos que atentar a isso. O hoje é um momento importantíssimo para as transformações de nossas vidas. Afinal de contas, quem vive sem problema na Terra? Nós temos, mundo de provas e expiações, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz e mundo celeste. Nós estamos aqui, pertinho do primitivo, longe do celeste. Isso quer dizer que se nós temos o padrão de felicidade que seja não ter problema, nós estamos fritos. Porque não atingiríamos essa felicidade agora, nesse momento. Na Terra, ser feliz é viver enfrentando os problemas e tendo a felicidade relativa e condizente à nossa resposta diante dos problemas que nós enfrentamos. Porque a dor, ela é inerente ao estágio do planeta, mas o sofrimento é opcional. A forma com que reagimos à dor é nossa. Nós é que escolhemos. Se eu vou reagir me debatendo, me queixando, gritando, ou se eu vou aceitar numa aceitação ativa, buscando transformar. O sexto, o sexto, expiação e arrependimento. Arrependimento e desejo de reparar aqui e no mundo espiritual. Isso é uma verdade, não é? No mundo espiritual a ficha cai de uma forma mais ampla, porque a nossa visão se dilata. A gente cai na realidade, a gente tem acesso a vidas passadas, e a gente percebe o quanto falhamos e erramos. E aí nós, como aquele filho que caiu em si, na parábola do filho pródigo, nós paramos e aí solicitamos uma encarnação, e aí a gente vem para cá e fica se queixando depois que pediu, não é? Eu tenho uma amiga que ela diz assim: Cláudio, eu não pedi para nascer médium. Eu digo: não, você não pediu, você implorou. Você implorou, né? Então, tanto no mundo espiritual como aqui, nós podemos reparar. Espíritos que se obstinam no mau caminho são espíritos que escolhem o caminho do mal, se revoltam, continuam revoltados e vão demorar um longo tempo nessa revolta, mas um dia eles vão ser anjos. Porque nós temos, desculpe a redundância, nós temos duas fatalidades fatais. Uma fatalidade fatal física, a morte do corpo. Ele vai morrer. Não importa quando, mas vai morrer. E uma fatalidade espiritual, a perfeição que nos cabe chegar, a felicidade. Nós temos como fatalidade ser felizes. Eu não quero ser feliz, não. Tudo bem, você não quer, mas você vai ser. Mas eu não quero, você vai ser. Um dia você vai ser, porque o desejo vai nascer dentro de você. E você vai lutar por isso. E você vai conquistar isso. Vós sois deuses, como já foi dito aqui. A expiação se cumpre no mundo espiritual e no mundo corporal. Muitas vezes a expiação no mundo espiritual, assim que o espírito desencarna, muitas vezes ele percebe, né? Por isso a importância muitas vezes dos últimos momentos na vida física. Às vezes naquele finalzinho da vida física a ficha cai para o espírito. Às vezes ele tem tempo de chamar alguém para pedir perdão. Às vezes ele tem tempo de reparar alguma coisa naquele finalzinho que vai ser muito importante para ele depois. Muito importante para ele depois. E no mundo espiritual, quando a gente percebe que perdeu a encarnação, deve ser terrível isso. Você chegar lá no mundo espiritual, seu mentor dizer assim: olha, fazer o quê, né? Vamos tentar novamente, ver se dá na próxima, não é? Pois é. Nossa grande oportunidade, a pergunta 1000 de O Livro dos Espíritos. Cadê a pergunta 1000? Podemos nós, já nesta vida, resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as. Bora corrigir o que está errado. Não no outro, mas em nós. No que pensamos, no que sentimos e no que fazemos. Duração das penas futuras. Olha que coisa linda. O São Luís diz aqui, ó. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de depuração do espírito,
A duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Olha que coisa maravilhosa. Não é? É como se de repente você estivesse numa rua que você nunca foi e você quer sair e você não sabe por onde ir, e aí você vê uma pessoa e fala, como é que eu saio aqui? Aí a pessoa fala, não, você vai aqui, dobra a direita e depois à esquerda. Só nesse momento você se alivia, né? Oh, meu Deus, consegui, eu vou sair. Então, muitas vezes, quando a ficha cai e a dor do arrependimento chega e as oportunidades nos são mostradas, a partir dali o sofrimento começa a diminuir. E quando o nosso entendimento vai aumentando em relação ao sofrimento, nós começamos a ver o sofrimento de outra forma. Começamos a ver a dor de outra forma. A gente começa a ver a dor como uma educadora, uma sinalizadora. Quando a gente vai andando na rua e uma pedra cai no sapato, qual é a primeira coisa que a gente faz? Para tirar a pedra, porque a pedra sinalizou. Mas se essa pessoa que a pedra caiu dentro do sapato for uma pessoa que esteja com neuropatia diabética, que perde a sensibilidade, ela não vai sentir, e a pedra vai cortar o pé, ela andando e a pedra cortando e sangrando sem ela perceber. Então a dor sinaliza. Quando a dor chega em nossa vida, devemos parar e perguntar a ela, o que é que a senhora quer me dizer? Onde foi no caminho que eu desviei? Não é à toa que o Espírito Amigo, no tópico paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, a dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Oitavo, daqui 5 minutinhos só, Robson. Oitavo, ressurreição da carne. Nós sabemos que os egípcios, por exemplo, acreditavam na ressurreição, que era o retorno do espírito ao mesmo corpo que havia morrido. E nós sabemos que isso fere uma lei natural, não é? Fere a natureza em si. Mas na realidade essa crença dele já era a semente do que seria depois a reencarnação, não é? Eles acreditavam que o espírito voltava para o mesmo corpo. Na reencarnação o espírito volta, mas para um corpo adredemente preparado para ele, um corpo novo, numa nova chance, numa nova vestimenta, num novo momento para o seu crescimento. Paraíso, inferno e purgatório. Não há um lugar circunscrito no universo para as penas e gozos dos espíritos. Nós sabemos que nós guardamos em nós as coisas boas e as coisas ruins e os efeitos delas. E aonde quer que nós estejamos, estaremos levando nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. A felicidade não depende do lugar, não é verdade? Às vezes o casal, quando está em atrito, então se diz harmonizando, aí pensa, vamos viajar, né? Bora fazer uma viagem. Às vezes a questão não é a viagem, é o relacionamento. Em qualquer lugar que se esteja, se os conflitos continuam, o atrito vai continuar, independente se está em Paris ou se está lá, em qualquer lugar do planeta. Tendência humana de materializar e circunscrever as coisas. Isso é uma verdade. Nós fizemos isso com o próprio Deus. Não é verdade? Antes nós achávamos que Deus era o relâmpago, era o raio, os fenômenos da natureza. Quando a gente cresceu um pouquinho, o que foi que a gente pensou? Já que eu não posso ver Deus, eu não posso ir lá e vou trazer ele para cá. E a gente botou Deus de pedra, Deus de mármore, Deus de ferro, Deus de barro. A gente materializou Deus para ter uma relação. Depois a gente teve que ter uma relação de medo com Deus. Você tem que temer Deus. Está lá na lei mosaica, o homem que teme a Deus e por aí vai. Aí veio Jesus e disse, Deus é Pai. Jesus foi o primeiro a nos mostrar Deus como Pai. E nos perceber filhos de Deus. Purgatório é o tempo da expiação e não um lugar. Está lá no Livro dos Espíritos. Pergunta 1018, a última do Livro dos Espíritos. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Olha a resposta. O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-lo
os bons vencerem sobre os maus. Em outro questionamento, Kardec pergunta: por que, sendo em menor número, o mal prevalece na terra? A resposta foi: porque os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, o bem prevalecerá. Nós confundimos as coisas. Às vezes uma atitude verdadeira e ativa, para nós é falta de caridade. Eu não faço isso não porque é falta de caridade. Então a gente fica, não é? A caridade muitas vezes, mal interpretada, amolenta. Amolenta. A caridade deve ser ativa. Jesus não se calou para as injustiças. Jesus não se omitiu. Incomodou tanto que tramaram a sua morte. Nascer, morrer, nascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Estamos todos nesse caminho. Estamos todos nessa grande caminhada do átomo ao anjo que um dia foi átomo. E um dia, todos nós, sem dúvida alguma, seremos anjos. Jesus nos abençoe.